Uhum. Todo mundo caiu. Peraí. Todo mundo caiu. Não. Mas eles vão entrar de novo. Fica tranquilo. Tá. Eu vou te colocar como painelista. Agora eu vou te colocar como co-host. Agora eu te coloquei como co-host, agora você tem que colocar... Tá. Pronto, agora deu tudo certo. Cadê o... Ah, tá tudo certo, tá tudo automático já aqui. Agora deixa eu pedir desculpa para as pessoas, tá bom? Vamos lá. Pessoal, queria pedir desculpa porque na hora que o Jacques saiu, ele estava como host, que é o principal, e aí ele saiu, caiu todo mundo. Então, desculpa, mas agora tá tudo certo. Só vou dar mais uns 5 minutinhos, porque as pessoas que acabaram caindo, tem que dar um tempinho para elas voltarem, né? Sacanagem a gente começar e não dá tempo das pessoas que estavam aqui entrarem. Só mais 2 minutinhos e a gente começa. Só para testar, vocês estão... O Jacques vai falar boa noite, só para vocês escutarem se vocês estão ouvindo ele direitinho, tá? Boa noite a todos, tudo bem? Bom, todo mundo escutou o Jacques? Só me dá um feedback aqui no chat, se escutaram, para a gente dar prosseguimento, tá bom? Ótimo. Todo mundo está escutando, tá tudo bem. Então vamos lá, para a gente não atrasar muito. Agora todo mundo entrou, só para não atrasar muito e não ficar muito tarde também para a gente terminar. Era para o Alexandre estar aqui também, o presidente da LEC, porque ele tem uma empresa de plataformas plataformas de trabalho aéreo, e seria fantástico, né? Porque o bate-papo entre ele e o Jacques seria extremamente proveitoso. Mas o Alexandre foi papai hoje, pai de primeira viagem. Então, não vai ser possível. O mais incrível que pareça, o filho dele nasceu às 3h30 da tarde. Às 2 horas da tarde ele falou, Marô, eu vou tentar entrar no webinar do consultório da médica lá no Einstein. Eu falei, se você tentar entrar, eu derrubo você do webinar. É um sem noção, né? Então, ele não está aqui hoje por causa disso. Eu vou tentar fazer as vezes dele muito, né? Vou tentar fazer as vezes dele. Não vou conseguir fazer nem um décimo, mas eu vou fazendo as perguntas aqui para o Jacques, mas vou tentar fazer o meu melhor, tá bom? Então, vamos lá. Eu acredito... Obrigada, Roberto. Olha que bonitinho. O Roberto Bento diz que me ajuda. Você é um fofo. Obrigada. O Jacques Yazdi, que eu nunca consigo falar o sobrenome dele porque é muito, muito complicado. Se tem alguém que entende sobre plataforma aérea de trabalho, é o Jacques, né? Ele me ajuda há anos a fazer todas as matérias, tudo que eu preciso de informação sobre esse equipamento, sobre normas, sobre como funciona, é o Jacques. Tudo que eu preciso de informação quente. Quando eu falo quente, não é fofoca, né? Quando eu falo informação quente, é sobre dados de mercado, sobre normas de segurança, sobre alteração de norma, sobre procedimento correto, é o Jacques. Então, ele é a minha fonte de informação fiel sobre o que acontece no mercado na parte correta, né? Na parte... E a LEC só trabalha com com informação correta, então ele é a minha fonte de informação correta. E como nós estamos selecionando conteúdo de qualidade, inclusive nós vamos fazer um curso sobre NR18
sobre gestão de máquinas e equipamentos para locadoras, nós estamos, nosso objetivo não é fazer quantidade, mas webinars de qualidade. Por isso estamos fazendo hoje o webinar sobre plataforma aérea. Convidamos o Jacques para fazer, porque ele tem esse conteúdo de qualidade sobre plataformas aéreas. Conversamos bastante, ele desenvolveu esse conteúdo para esse webinar. Não é um treinamento até porque um treinamento requer uma quantidade de horas muito maior, né? Mas ele consegue aqui dar para a gente um norte sobre plataformas, sobre o que é necessário para um locador decidir trabalhar com esse equipamento, como funciona esse mercado, quais são as plataformas disponíveis, quais são as plataformas que vão melhor na locação, quais são as possibilidades. Eu não sabia, eu fiquei impressionada ontem quando ele me contou, e olha que eu já estou há 11 anos no mercado trabalhando, ele me orientando. Ontem ele me contou uma coisa que eu fiquei, não acredito que é possível fazer isso. Me ensinou sobre treinamentos, né? E eu fiquei impressionada. Então, vamos lá. Chega, porque senão eu vou falar mais do que a minha boca, do que a minha... E eu vou fazer algumas perguntas para ele também, para a gente desenvolver. Quando chegar na parte de normas, é provável que vocês perguntem um monte de coisas, e aí surja um monte de dúvidas. Eu vou compartilhar um link com vocês sobre as NRs, e também vou colocar o meu e-mail e o e-mail do Jacques, para que as dúvidas em relação às normas, vocês podem passar para a gente fala depois para vocês. Por quê? Porque são tantas peculiaridades em relação às normas, que se a gente ficar aqui com essas dúvidas de normas, a gente não vai sair antes das 2 da manhã, com sorte, tá? De qualquer forma, todas as dúvidas que vocês tiverem, tirando as normas que eu expliquei para vocês aqui, vamos deixar para o final, para a gente responder, para eu passar para o Jacques, depois da apresentação dele, porque aí ele responde para vocês. Combinado? E aí vocês fazem o seguinte, quem estiver acessando pelo celular, às vezes a pessoa não tem o recurso de escrever no chat, e tem o recurso de levantar a mãozinha. Se você levanta a mãozinha e abaixa a mãozinha, eu não tenho como saber mais quem foi, porque tem muita gente. Então, se você levantou a mãozinha, deixa a mãozinha levantada para eu entrar em contato com você. Quem escreveu no chat, eu tenho como ir lá no finalzinho, no final da apresentação do Jacques, e ler sua pergunta para passar para ele. Combinado? Então, vamos lá. Jacques, agora começa a sua apresentação. Quando você terminar a sua apresentação, eu vou te fazer algumas perguntas, e aí você, no desenrolar da sua apresentação, você vai respondendo. Combinado? Combinado. Marô, boa noite a todos. Meus grandes amigos aí que passaram um oi para mim, que eu conheço muito bem. Marcelo Braco, um abraço, eu sou seu fã, você sabe disso. E todos aí. E agora vamos começar a nossa apresentação. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre plataformas de trabalho aéreo, tá? Modelos, aplicabilidade e as oportunidades na pandemia, como a Alec me solicitou. Nós vamos falar tipos de modelos de plataforma de trabalho aéreo, os locais de utilização, a norma regulamentadora anexo 4, que é 18 atual, e a nova NR18, tá? O rental, que é uma modalidade, acho que interessante, as oportunidades na pandemia da Covid-19, agora que nós estamos vendo algumas oportunidades, e o curso da Escola da Movimentação de Formação de Operadores, a parte teórica à distância, EAD online, que eu já tenho, e o prático também, que a gente faz no cliente, tá? E nós vamos sortear 5 livros de minha autoria. É um livro que eu lancei agora, em setembro do ano passado, e nós vamos sortear 5 livros. Como a Laura vai fazer o sorteio, eu não sei, mas ela vai fazer.
Vamos começar a falar sobre as plataformas de trabalho telescópicas, tá? Aqui no Brasil nós temos uma de 56 metros, para vocês terem uma ideia. Temos a telescópica diesel, obviamente alimentada por motor diesel, com gibe ou sem gibe, como vocês estão vendo aí no desenho. Pneus maciços, pneumáticos, preenchidos com elastômero. Então ele não fura com esse elastômero, é interessante. São tracionados por 2 ou 4 rodas e a dirigibilidade também 2 ou 4 rodas, tá? Esses equipamentos, geralmente, a gente aplica em grandes galpões, estaleiros, aeroportos, hidrelétricas, para pintura, colocação de dutos, sondagens e manutenções, como vocês veem nas fotos aí. E o solo tem que estar compacto, obviamente, para utilizar esse equipamento. Esse daqui, só para vocês terem uma ideia, é um equipamento, é um exemplo, tá? É um equipamento que ele vai a 56 metros de altura no piso. E ele pesa 27 toneladas, como vocês estão vendo aí, tá? Isso daqui é um equipamento que foi aplicado num conserto de uma reforma de um navio lá no estaleiro, lá no Rio de Janeiro, tá? Ela vai a 38 metros, é uma telescópica. Trabalho com a telescópica diesel, como vocês veem aí, em galpões, telhados e afins, tá? E agora nós vamos entrar numa PTA muito interessante, que é articulada elétrica e diesel. É muito interessante esse equipamento e é muito vendido aqui no Brasil. Vamos falar da diesel, obviamente alimentada por motor diesel. Tem os pneus maciços, pneumáticos ou preenchido com elastômero, tá? São tracionadas por 2 ou 4 rodas, dependendo do modelo, e também 2 ou 4 rodas a dirigibilidade dela, tá? Isso vai de acordo com o modelo que você adquirir. No Brasil nós temos até 47 metros de altura. O terreno, esse daí também, compacto, liso, uniforme. E são aplicações também, galpões, aeroportos em geral, e onde tem algum bloqueio articulado, ela consegue articular. Essa é uma das vantagens do equipamento, tá? Como vocês estão vendo aí na foto. Inclusive tem um aí da Manitou, que vocês estão vendo num galpão, ela parou, ela subiu e ela fez a articulação para acessar aquele ponto. Como tem uma outra aqui do lado esquerdo também da JLG. Ela subiu e articulou para chegar no telhado. Tá? A articulada tem essa grande vantagem. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é um exemplo de um equipamento diesel de 41,5 metros de altura de trabalho. Ele pesa 23 toneladas, 24 toneladas, 23,900. Então, você vê, são equipamentos pesados, né? Também, esse é o tipo de trabalho com articulada diesel, obviamente em lugares abertos, né? Lugares fechados não podemos trabalhar com equipamento diesel que emite poluentes, tá? Isso daqui é só para vocês entenderem um pouco. Nós temos um equipamento aqui articulado, com 41,15 metros de altura, e temos um também telescópio com 41,30, com 15 centímetros só de diferença. Mas veja o raio de atuação desse equipamento. Você vê, é a mesma altura, mas são raios diferentes, olha. E se você vê a PTA do lado esquerdo, essa 135/70, ela fica negativo, tá vendo aqui, ó? A X metros à frente, ela vai 6 metros abaixo do nível do solo. E a do lado aqui direito, você vê, já não faz isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Cada PTA tem uma particularidade, tá? Articulada elétrica, nós vamos falar agora também, ela pode ser com ou sem jibe, alimentada, obviamente, por motor elétrico. Tem pneus normais e pneus antimarcantes, tá? São tracionados geralmente por 2 rodas e a dirigibilidade dela em 2 rodas também, tá? Geralmente, a gente utiliza ela em lugares, como vocês veem, é um galpão fechado, com solo liso, bem compacto, concreto. Geralmente é dentro de indústria, galpão fechado. E tá vendo essa plataforma amarela aqui? Você tá vendo que o pneu dela é meio cinza? Ele não marca o trajeto do solo. E aquele pneu da direita, mais escuro, pneu preto, ele provavelmente pode marcar o trajeto. Então, essa é uma diferença de pneu, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui, vocês vão verificar aqui uma altura de plataforma de 14,87 de trabalho e ela pesa, marquem aí, 7 toneladas, 7,230 quilos. Tá? Esse daqui é o raio de atuação dela.
Isso daqui é um lançamento que eu achei muito interessante. É uma PTA híbrida articulada. Esse equipamento é elétrico e ele utiliza um motor de combustão para recarregar as baterias. Ou seja, quando o nível da bateria começa a baixar, ela faz atuar o motor, que esse motor liga e alimenta a bateria. Segundo o fabricante, esse equipamento ele pode funcionar direto, claro, desde que esteja alimentado o combustível do motor. E ele, muitas vezes, pode trabalhar o período todo, talvez, sem problema. Tá? Eu achei muito interessante. Geralmente é pneu antimarcantes, 2 ou 4 rodas dirigíveis, que é opcional, e a tração dele é 4x4. Quer dizer, trabalha em um turno sem se preocupar com abastecimento ou carregamento. Achei muito interessante esse equipamento. Aqui é o tipo de trabalho que a elétrica pode fazer. Tá? Achei muito interessante. Aqui nós vamos falar agora um pouco da tesoura. É o tesourão que a gente chama. A gente chama tesourão esse equipamento. Geralmente aqui no Brasil tem até 18 metros de altura. Também temos que trabalhar num terreno liso, uniforme, compacto, como vocês veem aí embaixo. E a aplicação também é em galpões abertos, né, obviamente. E posso trabalhar em aeroporto, obras gerais, pinturas, colocação de dutos, sondagens e assim vai. Tá? E esse é o tipo de trabalho que a gente faz com o tesourão diesel também. Vocês veem que é muito interessante. E vamos falar da tesoura elétrica e tesoura diesel. Por que eu coloquei esses dois? Porque eu tenho um equipamento que ele é tanto tesourão diesel ou elétrica. Obviamente, ele pode ser alimentado por motor diesel ou bateria, como nós vimos lá atrás. E os pneus, equipamentos com ou sem estabilizadores. Tem equipamento que tem estabilizador, tem equipamento que não tem estabilizador. Tá? Esse é o detalhe de cada fabricante. São tracionados por 2 ou 4 rodas, olha que interessante. Então, temos equipamentos 4x4 também. E a dirigibilidade dele em 2 rodas. Aqui, para vocês terem uma noção do gráfico dele, é super interessante também, e o peso. Vamos falar agora da tesoura elétrica. Ela é tracionada, obviamente, a baterias. Geralmente, ela tem pneu não marcantes. É aquele pneu, como eu já falei, que não marca o trajeto. Geralmente tracionado por 2 rodas e a gente dirige também com 2 rodas. Tá? Aqui, vocês vão ver que interessante. Ela tem uma altura, por exemplo, vamos falar um modelo aqui, ela chega a quase 12 metros. Tá? E a largura dela é geralmente 1,20, 1,2 metros, tá? E olha que interessante, o mesmo equipamento que vocês veem aqui, de 8,15 metros, tá vendo aqui, ó, 8,15 metros, vocês vão ver aqui o de 8 metros, a largura dele é 0,81, tá vendo aí? Então, nós temos equipamentos com 1,20 de largura, na mesma altura e com 81 centímetros de largura. Então, cada equipamento tem uma particularidade. Aqui no Brasil, geralmente, a gente tem até 14 metros de altura. Tá? E a aplicação é infinita. Geralmente é chão liso, compacto. É muito utilizado em supermercados, aeroportos, obras em geral, pintura, colocação de dutos, sondagem, etc. Isso aqui é uma tesoura elétrica, mas é um lançamento. As pessoas estão gostando muito desse equipamento, que é um equipamento pequeno e não é autopropelida, ela não anda sozinha. A pessoa precisa empurrar ela, chega no ponto e sobe para trabalhar. Tá? Esse daí é um exemplo. Ela tem altura de trabalho de 5,5 metros e é 62 centímetros de largura. Tá? E o peso dela é interessante, ela pesa 430 quilos. Então, muitas vezes, entra no elevador. Aqui, esse equipamento, muito interessante, leve, fácil de levar. E aqui é um dos trabalhos com tesoura elétrica. Geralmente é os galpões fechados, interno, mas eu posso trabalhar externamente também, como vocês estão vendo aí, ó. Tá bom? Isso daqui é uma coisa interessante, é uma plataforma tipo Spider, plataforma aranha, que ela passa numa porta, ela é muito estreita. O interessante é que ela entra em lugares onde talvez uma plataforma não consiga entrar por causa do peso. Então, vocês vejam aqui do lado esquerdo que interessante. Olha, ela entrou. E do lado direito, vocês vão ver que a plataforma está num desnível, mas ela nivelou, ela conseguiu nivelar no nível para a plataforma subir.
talvez outro tipo de plataforma, pela essa gradeabilidade, não ia subir. O sensor ia acionar, ela não ia subir. Tá? E ela sobe e desce escadas. Interessante, né? Aqui é o interessante dela, você veja, ela chega a 15 metros do piso e olha o peso dela, 2.050 quilos. Então, muito diferente, né? Então, isso é um equipamento que eu acho que é interessante a gente ter aqui no Brasil, tá? Nós vamos falar agora do mastro, o mastro com jipe. Esses equipamentos são utilizados muito em galpões fechados, são elétricos, tá? Geralmente vai a 10 metros de altura de trabalho, como vocês estão vendo aí. E vamos falar do tipo mastro. Esse daqui não tem jibe igual o anterior. O anterior tem jibe, que vocês estão vendo aí, tá vendo? Esse daqui não tem. Esse é um mastro direto. É um equipamento também interessante. Ele vai a 5,8 de altura de trabalho desse fabricante. Esse daqui é um equipamento interessante. Esse equipamento tem olha aí, vocês estão vendo aí, um suporte que ele eleva a placa de gesso para ser colocada no teto. Aí ele colocou, parafusou, desceu, foi embora, acabou. Então isso facilita muito o trabalho, tá? É um acessório muito interessante. Daqui uma PTA unipessoal. É um transporte fácil, com montagem simples, vocês estão vendo aí, tá? Você carrega numa picape, para você ter ideia. Ela chega a 13,7 metros de altura, de trabalho, e pesa quase 500 quilos, nessa formatação. Isso daqui é uma coisa interessante, é um equipamento que está chegando aqui no Brasil, e também transporte fácil, montagem simples. Ele cabe numa picape desmontado. E você acessa, entra numa porta e você acessa o local de trabalho. E vocês vejam que interessante, ele vai a 4,11 centímetros dessa altura de plataforma. A altura de trabalho chega a 5,94. Então é muito interessante isso daí. Isso daqui é uma PTA ecológica. Interessante que ela é simples, prática, leve. Por exemplo, o modelo Ecolift 50 pesa 180 quilos e a de 70, o modelo 70 é 305 quilos. E você empurra ela. E você não tem bateria, não tem nada. Você vira esse leve abaixo com facilidade, você vira uma manivela, ela sobe e desce com toda a segurança. Isso daqui é só para vocês conhecerem os tipos de pneus que eu falei. Esse do lado esquerdo, aqui embaixo, tá vendo? É preenchido com elastômero. Então, esse pneu aqui, ele nunca vai furar. É super interessante, tá? E onde tem esse parafuso é que geralmente tem elastômero. As pessoas pensam que alguém colocou o parafuso, mas não é. E o de cima é um pneu antimarcante, como eu já comentei. E a gente nunca confunde a altura com a altura de trabalho da PTA, tá? A gente geralmente, a altura da plataforma, por definição, é a distância entre o nível da plataforma aplicado ao solo e ao nível do cesto plataforma. Então, esse valor deve ser considerado para avaliar a aplicação do equipamento na atividade. Então, não deve ser confundido com a altura de trabalho. Então, geralmente, o cara vai trabalhar em altura de 10 metros, a gente sempre pede para ele alugar ou comprar uma plataforma com 2 metros a mais. É bom sempre ter uma coisa além, tá? Isso daqui é uma coisa interessante, são pontos que a gente vê interessante. A altura de trabalho de PTA, a capacidade máxima, a inclinação máxima de trabalho, a gradeabilidade e o peso total dela. Então, nesse caso aqui, essa PTA pesa quase 24 toneladas. Agora nós vamos falar um pouco da norma, a NR18, que a definição é plataforma de trabalho aéreo, PTA, equipamento móvel autopropelido, dotado de uma estação de trabalho, cesto ou plataforma, sustentada em sua base, praça metálica, lança ou tesoura, capaz de erguer-se para atingir o ponto local elevado. Isso daqui é a definição da norma. Então, é plataforma de trabalho aéreo, PTA. Tá? Isso daqui é o que a norma fala. Que, por exemplo, em capacitação, que muita gente tem dúvida, no item 5.1,
diz que o operador deve ser treinado de acordo com o item 18.221, que 18.221 quer dizer o quê? A operação de máquinas e equipamentos que exponham operador ou terceiros a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado com crachá. Tá? E ser treinado no modelo de PTA a ser utilizado ou em similar no seu próprio local de trabalho. Quer dizer o quê? Tem que ser treinado, tem que ter uma carteirinha. E lá embaixo, no item 5.2.1, diz a comprovação da capacitação deve ser feita por meio de certificado. Então, tem que ter o certificado também. Tá? E aqui tem os outros itens interessantes, que a gente tem que conservar os registros de operadores treinados em cada modelo de PTA por um período de 5 anos. Tá? E 5.4, o usuário deve impedir a operação da PTA para o trabalhador não capacitado. Então, tem que treinar e qualificar. Tá? Aqui também, obviamente, esse operador tem que ter um curso de NR35, porque é todo trabalho, toda atividade acima de 2 metros. Tá? Isso daqui é só para ter, para vocês lerem depois com calma. Tá? E as normas regulamentadoras, o que a gente pode falar do operador de PTA? Um resumão. Ele tem que ser treinado e qualificado por um instrutor experiente, com qualificação, que possa passar tudo sobre equipamento, e que recomenda o fabricante e atender as NRs, as normas regulamentadoras. Fazer análise de risco de toda operação sempre. Ter percepção de riscos visíveis e invisíveis. Fazer, antes do uso, checklist diário. E tudo que o fabricante recomenda no manual de operação do equipamento. No trabalho com a PTA, em altura, o operador deve atender as NRs, deve ter o atestado de saúde ocupacional em dia, entre outros documentos que a empresa vai pedir. Tá? Os equipamentos estão cada vez mais altos, pesados, tecnologia digital e eletrônica, controles sensíveis e funções de acesso diferentes. E o ser humano falta orientação técnica, treinamento adequado e tem alguns trabalhos dificuldade de execução. Isso a gente percebe nos treinamentos. Então, nós temos que abordar como um todo o treinamento e qualificação do operador. E trabalhar sem ser automático, e sim para pensar, planejar, antes de executar. Tá? E tem uma frase que eu uso muito nas palestras, meus treinamentos. A prática repetida de bons atos torna-se um hábito. Então, a pessoa fazendo a coisa certa sempre vai dar certo. Essa daqui é a nova norma, que saiu agora 10 de fevereiro de 2020. Tá? Ela daqui dia 10 de fevereiro de 2021, ela vai valer de vez. E essa nova NR18 vai mudar o nome da PTA. Não vai ser mais Plataforma de Trabalho Aéreo. Vai ser Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho, PENT. E ela vai atender uma norma, chama ABNT NBR 16776. Tá? E essa nova NR18, junto com a ALEC, nós fizemos uma matéria para vocês lerem. Aí está super bem detalhado o que vai ter nessa nova NR, o que vai ter que atender, o que mudou. Está tudo aí na revista de janeiro, fevereiro e março de 2020, da Renta News. Está aí uma matéria minha, com a Marô. Já pensou em re-rental? O que acontece? Muitas empresas me procuram, mas acham as plataformas de trabalho aéreo caras. Ele falou, não é caro. Ah, mas eu não posso comprar. Falei, não tem problema, mas você tem que atender o seu cliente. Qual que é a ideia? Temos um cliente, tem a minha locadora, tem equipamento? Sim, então atendo o cliente. Tem equipamento? Não. Não vou atender o cliente? Opa, peraí, vamos conversar. Você tem que ter um locador parceiro que tem esse equipamento, que tem essa PTA. Você tendo, você faz um rate, você aluga dele e aluga para o seu cliente. Aí você agrega no seu negócio. Você não deixa de atender. Tá? Então, essa é uma ideia que a gente lançou, o presidente solicitou isso. Estou jogando aí para vocês pensarem. Que isso pode acontecer com plataforma, pode acontecer com compressor, N produtos. Tá? Acho muito interessante isso. Nesse segmento nosso, temos algumas oportunidades. No segmento de plataforma de trabalho aéreo, temos como agregar muito no nosso negócio de locação. Quando entregamos, ministramos o treinamento, estamos dentro de uma empresa em contato com os operadores, supervisores, empresas de prestação de serviço e gestores, podendo ver as oportunidades lá.
Então, é super interessante isso. E com as PTAs, entramos muito fácil em clientes tais como galpões logísticos, indústrias, distribuidoras, supermercados, aeroportos, siderúrgica, mineradoras, empresas de terceirização, aquelas de montagem e manutenção. Equipamentos não são locados por impulso, e sim necessidade de solução, produtividade, segurança e melhora adequados ao custo-benefício. Então, ninguém vai na emoção alugar uma PTA, ele vai alugar por uma razão. Precisa trabalhar em altura com segurança e rapidez. Hoje em dia, a gestão de segurança de trabalho nas empresas está muito exigente e tem locais que são proibidos montar andaimes, como, por exemplo, e tendo a necessidade obrigatória de uso de plataforma de trabalho aéreo. Tem lugar que não entra andaime, é só PTA. Com as PTAs, podemos vender ou alugar EPIs, transporte, mobilização, desmobilização, agregar outros equipamentos ligados diretamente a essa locação, que eu vou mostrar para vocês à frente. O comprador, muitas vezes, gosta de fazer locação de tudo uma empresa para facilitar um contato somente. Se ele tem um problema, já liga só para uma pessoa. Então, ele já resolve isso. Eu tenho percebido isso em algumas empresas. Agora, com a pandemia da Covid-19, quanto menos pessoas nas empresas, melhor. A PTA, muitas vezes, não necessita de uma equipe grande para trabalhar à altura. Com poucas pessoas, você consegue fazer um serviço muito grande. Tá? E as indústrias não pararam. E as que tiveram alguma parada estão fazendo manutenções antecipadas, estão utilizando equipamento. A gente percebeu isso. Tá? Isso daqui é um exemplo, né? Daqui é um cliente que tem uma carretinha. Então, ele coloca a PTA dele, ele transporta com a carretinha ou sem. Ele aluga com ou sem a carretinha. Ou o próprio locador pode levar e descarregar, ou mesmo o cliente engata no carro dele e leva e traz depois. Isso é uma ideia, né? E alguns equipamentos, como eu já falei, a tesoura e no pessoal, você pode carregar num furgãozinho, numa picape, equipamento leve, tranquilo. Geralmente, todas as PTAs têm que usar EPI. Por que o locador não alugar ou vender EPI para agregar no seu negócio? Por que não? Muitas vezes eu fui locar equipamento numa obra que foi solicitado para dar treinamento, mas só que os funcionários não tinham os EPIs. A gente corria em vários lugares para comprar EPI. Se o locador já tivesse, a gente teria alugado ou comprado deles. Tá? Isso daqui é uma ideia. Alguns fabricantes têm uma extensão elétrica e mangueira de água ou ar comprimido, que é ligado aqui embaixo da PTA e vai lá em cima no cesto. Ele é uma extensão na realidade, né? Isso é interessante por quê? O que a gente pode fazer? A gente pode ligar uma máquina de solda, por exemplo. Você aluga a máquina de solda e aluga a PTA. Por quê? Porque ela tem a tomada lá em cima, que lá embaixo tem a extensão. Equipamentos para agregar na PTA. Com isso, eu posso alugar também junto um compressor de ar, uma lixadeira de parede, uma parafusadeira pneumática, um gerador de energia para gerar energia lá embaixo, para subir no ponto lá em cima. Posso alugar furadeira, troca, tá? Um pulverizador, um atomizador que estão usando muito agora, e a lavadora de alta pressão, que eu tenho percebido isso. As fábricas querem fazer uma limpeza. Estão utilizando muito isso. E sua marca fica visível na empresa. Você tem o seu equipamento, é um outdoor ambulante. Ele fica aparecendo lá. Vai ter sua marca, seus dados, seu site, seu telefone, seu logo. Isso é muito interessante. Isso daqui, vou falar para vocês, é um caso de sucesso em um parque eólico. Eu vou só mostrar o interessante que eu utilizei a norma para se aproveitar desse trabalho, que foi um desafio muito grande para mim. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas a norma me empurrou para conseguir, tá? Na NR12, Segurança em Máquinas e Equipamentos, no anexo 12, fala em cesto suspenso, que é esse equipamento que está aí do lado. O cesto suspenso, o equipamento de guindar, ele vai num guindaste, tá? Mas olha o item 4, cesto suspenso, 4.1. Desde que não haja possibilidade de proximidade com redes energizadas, com possibilidade de energização, tal. Qual atividade, por exemplo, que eu não poderia usar? Por exemplo, nas atividades onde tecnicamente for inviável o uso de plataforma de trabalho aéreo, PTA, cesta aérea ou cesta acoplado. O que aconteceu? Aquelas pás eólicas foram montadas num site, lá no Ceará.
Depois elas colocadas, instaladas, falaram que tinha que pintar as pontas das pás de vermelho. E agora? O guindaste, o custo é muito alto e perigoso. E como diz a norma, nas atividades onde tecnicamente for inviável o uso de plataforma de trabalho aéreo. O uso de plataforma de trabalho aéreo era viável. Aí me chamaram. Fui dar essa consultoria para essa empresa. Além de ter ficado mais barato, mais rápido e muito mais seguro. O que nós fizemos? O cliente alugou um equipamento desse porte, com uma altura de PTA de 41 metros. Tá? O que aconteceu? Medimos as pás, subimos e conseguimos pintar as pontas das pás. Ó, conseguimos pintar as pontas das pás. Isso daí virou um case de sucesso. Isso foi para fora, eles mandaram uma carta para mim, o site, agradecendo a ideia, que no Brasil foi inédito isso daí. Então, foi muito interessante esse trabalho, tá? Isso daqui é um curso que nós estamos tendo agora, é um curso online ao vivo. O que acontece? Com a pandemia, as empresas não querem que a gente entre numa sala de aula e coloque 8, 6 pessoas numa sala à proximidade. Então, várias empresas me consultaram, me solicitaram um curso EAD. Eu falei, vou fazer o curso EAD online, que é o que eu posso fazer agora. Então, a gente fez esse curso EAD online, o cliente marca um horário, e a gente, ao vivo, dá esse curso e vai tirando dúvida do aluno. Essa daí é uma parte teórica que nós fazemos, tá? E depois a parte prática, a gente faz na empresa do cliente, mas operador a operador, com toda a segurança. Um por um, todos afastados um do outro, sem problema de Covid. E em breve, nós estamos lançando já, está pronta a plataforma, estamos para lançar, é o curso EAD. Vai ser o curso EAD 24 horas. Então, o aluno vai entrar aqui, ele paga online, faz tudo online, tá? Ele faz o curso online, tira a dúvida com o professor, em 24 horas a gente responde, tá? E depois dessa parte teórica, nós fazemos uma parte prática no Centro de Formações a nível Brasil. Temos vários centros de formações. E a gente vai com esse aluno e faz a prática e forma ele como operador de PTA. Tá? Esse daqui é o meu livro, é o meu lançamento. Esse livro, o que tem dentro do livro, alguma das páginas está aí. Tá? É um livro que eu fiz com muito amor e carinho, que eu amo muito o que eu faço. E está aí o resultado. E agora, Marô, nós vamos ter que sortear 5 livros. Eu não sei como é que você vai fazer. Está aqui meu contato. Você sabe, né? Eu sei. Está aqui o meu contato, meu site, o que precisar, dúvida, eu estou à disposição. Eu tenho umas perguntas para fazer. Sim. Depois de tudo que você falou aí, eu vou tirar algumas perguntas, porque algumas já foram respondidas. Sim, sim. Você comentou que a locadora, ela é responsável por fazer o treinamento da PTA, quando ela aluga. A locadora cobra por esse treinamento? Bom, a maioria das locadoras, Marô, elas já está incluso no preço desse aluguel o treinamento. Né? Tá. É claro que tem treinamentos, por exemplo, então eu vou alugar essa plataforma Tesoura para uma empresa X. Só que eu vou treinar, por exemplo, 3 pessoas. Esse preço para treinar 3 pessoas com essa plataforma. De repente, a pessoa tem 20 pessoas para treinar, a locadora fala, não, mas para 20 pessoas eu cobro um pouquinho a mais, porque demanda mais tempo, tal. Isso é normal, tá? Tá. E entregue um certificado, como você falou, certo? Isso, porque nós vemos na norma, tem que ter o certificado e a carteirinha, tá na norma. Na e ela cobrando... E no caso dela fazer a mais, ela vai cobrar mais e dar o certificado para quem, se fizer para 20, para os 20. Para os 20. Ele forma Agora, os operadores... deixa eu te perguntar uma coisa. Ela pode alugar a plataforma e o cliente falar, não, eu não quero fazer o curso. O cliente sabe que precisa fazer o curso, certo? E o cliente decide que não quer fazer o curso com ela. Não, eu vou alugar a plataforma de você, mas eu não vou fazer o curso com você.
ela pode alugar não fazendo o curso. Ele decide se ele quer fazer o curso com outra pessoa, com outra empresa, com Jax ou com qualquer outra empresa. Ela Isso. pode alugar sem ter o curso? Eu estou te Pode. perguntando, por exemplo, assim, que nem locadora de carro, vai? Localiza, a Rentes, e aí a Hertz, e aí vai. Você não aluga um carro se você não tiver uma carteira de habilitação. Você pode ir até no Brasil, que a lei de Gerson prevalece. Se você não tiver uma carteira de habilitação, você não aluga um carro. Concordo. Na locadora de equipamentos, não funciona assim, certo? Se eu quiser lá, eu tenho uma construtora, se eu quiser alugar uma plataforma, eu falo assim, eu quero alugar uma plataforma, não tenho certificado, mas eu não quero fazer com você o curso. A locadora pode alugar? Tem locadora que faz isso, principalmente as empresas grandes, elas fazem isso porque já tem algumas pessoas já treinadas, então ele só quer alocar a plataforma, ele não quer o curso. Porque as pessoas elas já foram treinadas e capacitadas naquele modelo e tipo de equipamento, como manda a NR18 Anexo 4. Ou muitas vezes chamam a minha empresa ou outras empresas para treinar e qualificar aqueles operadores naquela máquina alugada. Tá? Mas eu acho que o locador, para se resguardar, eu acho que ele tem que, no contrato, talvez, colocar alguma coisa que a máquina foi entregue em pleno funcionamento, tudo sem o treinamento. Não sei. Acho daí Como a gente orienta, por exemplo, os locadores, a LEC orienta os locadores, sim, no caso de andaimes, por exemplo, sim, sim, que os andaimes teriam que ser alugados completos, tá, com guarda-corpo, com sim, piso, ele completo. Muitos clientes não querem alugar completo. Então, no contrato, a gente orienta os locadores a colocarem que o cliente, quando ele quer alugar, quando ele aluga, tem um campo em que ele assinala, estou ciente que não estou alugando ele completo, porque assim, o cliente não quer alugar completo. Não é que a locadora está alugando incompleto. Não, o cliente não quer alugar completo. Então, nesse caso, se as locadoras que alugam plataforma e o cliente não quer o treinamento, deveria ter alguma coisa no contrato, porque o cliente não quer, né? Eu acho Porque que a sim. locadora, se acontece algum acidente, a locadora pode ser penalizada? Não sei, porque diz aqui até na norma que é o usuário é quem contrata, é quem loca o equipamento, né? Mas é o seguinte, como eu falei atrás, se você loca o equipamento e eu dou o treinamento, para mim é vantajoso como locador, porque eu estou dentro da sua empresa, eu estou vendo o movimento, quem passa, se usa rompedor, se usa algum equipamento, então é interessante eu dar o treinamento e estar lá dentro. E outra coisa, como o equipamento é um equipamento muito caro, é um mobilizado, é um investimento alto, eu não posso só simplesmente entregar, tá aqui, usa. Não, eu tenho que explicar as particularidades desse equipamento. O joystick aqui é sensível, não pode ir com toda a força, você vai quebrar. As baterias, a cada... Tem uma garantia de que ele vai usar o equipamento corretamente, né? Adequadamente, exatamente. Então, eu acho que é por isso é importante o locador, como eles já fazem, e muito bem, já faz um treinamento, já fica o pacote completo. Esse é o ideal, tá? Mas muitas locações você sabe que vai numa indústria, a indústria vai usar em outro turno e já tem pessoas aptas a usar aquele equipamento. Então, muitas vezes não quer treinamento. Mas, via de regra, já tem esse pacote aluguel com treinamento. Tá. A Deise Bucioli, ela pergunta qual a autonomia da bateria dela. Ela falou durante a sua apresentação, então eu não sei exatamente de qual plataforma que ela estava falando. Tá. Pela padência que depende do equipamento, tem equipamento que é 4 horas, 6 horas, mas não é contínuo, né? Porque você vai para da híbrida, ponto... a Deise escreveu agora, da plataforma híbrida. Sei, a híbrida tem que ver com o fabricante. Eu posso até ver para ela, passo o meu e-mail para ela passa o e-mail, eu passo de acordo com o fabricante da híbrida essa direitinho. Eu vou passar no final todos os contatos do Jax. É que essa híbrida, na realidade, que eu falei, esse lançamento, na realidade, ele é autocarregável. Quer dizer, abaixa o nível de bateria, já aciona o motor. Tá. Então, ela pode trabalhar, em teoria, direto, né? Mas eu não sei esse motor, quanto de combustível tem que ter nesse motor para dar essa autonomia? É essa a pergunta que eu vou responder para ela. Eu sei que é uma autonomia grande. Esse equipamento, diz o fabricante, pode trabalhar o dia inteiro, né?
Mas como é que é esse dia inteiro? Então, eu queria ver bem a pergunta dela para responder adequadamente. Tá. O William, da Lock Nordeste, pergunta qual a PTA mais versátil para galpões logísticos até 10 metros? Articulada. Articulada é top. Articulado. Articulada. Eu acho. Articulada porque você pode ir dentro do telhado e fora do telhado. Então, uma multiuso. Com uma tesoura, você só vai dentro num ponto só, né? Então, já fica mais difícil. Então, articulada seria o Sabe ideal. que hoje eu precisava de uma PTA na minha casa? Eu tenho umas tesouras de vidro e o rapaz que veio limpar sofreu, viu? Nossa, Sofreu. uma PTA sem uma Quase que beleza. aluguei uma PTA hoje, quase Olha, que tá vendo? liguei. O Marcelo Braco pergunta se você é credenciado da IPAF. Não, já fui, Marcelo Braco, hoje eu não sou mais, tenho uma empresa independente. Tá? Eu Tá. já fui instrutor de PAF e membro de PAF. E, Eu já e não sou outro mais. Marcelo que não diz de onde ele é, ele pergunta aqui, mas eu não sei se tem a ver com a autonomia da bateria, porque ele falou exatamente depois da Daisy, e plataforma rebocável. Sim. Marcelo, se você tiver ainda aí, por favor, o que você quis dizer com plataforma, o que você quis saber com de plataforma rebocável? Por favor, escreve de novo. Escreve de novo que eu te respondo. O que E o Carlos mais? Chagas, da JHL Locação, Sim. gostaria de saber se pode trabalhar somente um operador no cesto de uma plataforma articulada ou é recomendado sempre 2 no cesto? É recomendado, na realidade, sempre 2 pessoas, uma embaixo e uma ou 2 em cima. Por que embaixo? Tem alguns equipamentos que a descida de emergência é no solo, é na base, não é em cima. Então, se tem uma pane em cima, a pessoa não consegue descer. Alguns equipamentos por cima ela consegue descer, alguns modelos de PTA. Alguns não. Então, é muito interessante trabalhar em 2, um embaixo e um em cima, ou 2 em cima e um embaixo, que tenha o conhecimento, o treinamento adequado para exatamente numa pane, numa descida de emergência, ele poder descer os operadores. Essa é uma regra Então, que a gente usa nas empresas. o ideal é sempre ter um embaixo e um em cima. Ou 2 em cima trabalhando, mas sempre tem alguém embaixo, numa Sempre ter pane, um embaixo. que conheça o sistema de descida de emergência. Que seja Tá. treinado e capacitado, obviamente. O William da Lock Nordeste, ele pergunta aqui, peraí um pouquinho. Espera só um pouquinho. Qual o modelo da articulada? São vários modelos que eu passei. Eu passei alguns só para ter uma ideia. Por exemplo, o Marcelo Braco da Manutu tem excelente equipamento articulado. O Marcelo até depois acho que deve estar aí vendo, pode ouvir, fazer uma conexão com ele. Eles têm excelentes equipamentos articulados. Da Manitou, né? Da Manitou. Tá. O Marcelo, aquele que falou da plataforma rebocável, ele perguntou: praticidade da plataforma rebocável, se é uma boa para ser a primeira PTA de uma locadora? Não sei te dizer, porque a maioria dessas plataformas articuladas de rebocáveis, elas têm muitos sensores. Como ela tem sensor, as nossas estradas não são boas. Então, ela vai pulando, então é muito complicado. Na época que eu trabalhei no fabricante, eu vendi uma e deu muito problema, porque a pessoa não colocava ela direito, não amarrava direito. Então vamos direto. Qual a melhor plataforma para um locador começar a trabalhar? Eu acho que pode começar com uma tesourinha pequena. É? Uma tesourinha de 10 metros, 8 metros. Aí depende do cliente dele, aí que está o negócio. Eu mostrei essa nuance, porque geralmente o locador, ele está onde? O que ele loca para quem? Ele tem que estudar um pouco o perfil do cliente dele, onde ele quer atuar. De repente ele atua só em indústria, então Mas se ele atuar em construção, provavelmente ele vai ter articulada diesel, tesoura diesel, pode ter elétrica também, tesoura ou articulada. Geralmente é isso. Entendi. Construção. Porque é bem diferente. Se a pessoa, se a locadora trabalha com indústria, é outra coisa. É outra coisa. A indústria geralmente são aquelas tesourinhas, né, que não marca o chão, como eu mostrei os pneus. Que nem o Alexandre, o foco dele é outro, não é construção. O foco dele é outro, exatamente. É outro, não é construção. Exatamente. Aliás, eu estava lendo uma matéria, com a pandemia, as indústrias entraram em manutenção. Tem uma matéria nossa no
no Rental News de janeiro, fevereiro, não, de abril e maio, que foi da Casa do Construtor, inclusive, do Vale do Paraíba. Eles pegaram uma quantidade bem legal de indústrias da região que entraram em manutenção. E eu também li uma matéria, acho que Valor Econômico, e esse mês também sai uma matéria de uma empresa que daqui a pouco vem o nome, não lembro agora, uma empresa que aluga compressores, bombas de sucção para indústrias. A quantidade de indústrias que entrou em manutenção e que locadoras que olharam para com foco nesse nicho, que entraram, que se deram muito bem. Então, plataformas e o e-commerce também. Como o e-commerce cresceu uma barbaridade, muito. Né? Quem trabalha com plataforma e alugou para essa área se deu muito bem. Então, e como eu falei... Tem mais um aqui. Opa. Peraí. Então, vamos lá, tem mais um aqui, peraí. Petrônio, que não falou de qual locadora ele é. Qual seria o limite para a locomoção da plataforma elétrica e diesel modelo E450AJ/450... Marô, Marô. Aí tem que ver no manual do fabricante, o modelo, tá. O trajeto. Esse detalhe técnico eu não consigo responder. Eu vou te pedir um favor, eu vou te passar o e-mail do Jaque. No final, eu vou passar o e-mail do Jaque e eu vou pedir para vocês as perguntas que não foram respondidas aqui, que são mais técnicas e ele vai ter que consultar manual de fabricante. Eu vou pedir para vocês passarem para ele responde, tá? Ótimo. O Matheus Santana, da Andimax, ele pergunta, nós já temos algumas plataformas articuladas de 15 metros e tesouras de 8 e 12. Qual plataforma indicada para a expansão de portfólio? Depende. Se ele vai começar com construção, ele pode pegar as de 20 metros diesel. Ele começa a agregar mais valor, mas o investimento maior. Essa é uma ideia. Aí ele começa a sair da indústria, ele vai já para a construção civil. Se ele pegar a maior e a diesel. Entendi. Seria interessante, já que ele tem essas elétricas, como ele falou, seria interessante ele dar esse upgrade de uma diesel maior. Legal. Que a diesel você vê, a 4x4, ela trabalha em lugar externo, terreno não muito bom, então isso é legal. Dá uma ampliada. Petrônio, agora que eu vi, você é rodante locações, bacana. Então, eu vou passar aqui no finalzinho o contato do Jax para essas perguntas mais técnicas, e aí você passa para você não ficar sem a resposta, por favor. A gente não está dando olé, não, tá bom? A Thaís está perguntando, eu não sei de onde é a Thaís também, só tem o nome dela. A Thaís pergunta se você indica marcas brasileiras. Na verdade, são maioria importados, né? Temos a Manitou, temos Rawlot, temos JLG, Dini, são excelentes equipamentos. Existe marca brasileira? Não conheço. Conheço acho um que fabricante, não, né? Acho que fez uma plataforma tesoura, mas nem lembro, não aparece muito, não lembro o nome. Me falaram, eu não sei. Eu acho que não existe. Eu não sei, sinceramente não sei. Pelo menos assim, nós tivemos muitos fabricantes que foram associados, muitos, aí com a crise, vários saíram, e a gente tem a Rawlot é nosso associado, mas de todos que a gente teve lá, tivemos na LEC, não tinha nenhum brasileiro. Acho que a gente nunca teve um fabricante brasileiro de plataforma. Teve um que desenvolveu uma tesoura, mas eu não sei se ele continuou, se ele parou, não sei, sinceramente não sei. A Thaís é da CS Locação. Tá. Carlos, vou sim. Vou disponibilizar esse webinar. Amanhã vai estar disponibilizado no canal da ALEC no YouTube.
para vocês assistirem a hora que vocês quiserem, compartilhar com a sua equipe, tirarem dúvidas. O Marcelo está falando, é Hidrolift de Santa Catarina. Que é o fabricante, eu acho que é. Que era o fabricante brasileiro. Tá. Que foi o fabricante brasileiro, enfim. Tá. E, gente, é o seguinte, eu tenho uma pesquisinha para lançar aqui, mas antes disso, o livro é bem bacana. É um livro bem legal, porque ele é um livro absolutamente dentro do que é correto fazer. Vale muito a pena. Para sortear, eu preciso que vocês me mandem o e-mail de vocês. Porque como esse webinar não precisou de inscrição, a gente fez um webinar aberto para todos os locadores, sendo associados ou não, eu não tenho o e-mail de vocês. Quando for um webinar que ele precisa de inscrição, aí eu já tenho o e-mail, tudo bem. Então, eu preciso que vocês me mandem o e-mail de vocês para o meu e-mail para serem sorteados, porque aí eu vou fazer um sorteio virtual. Existem ferramentas virtuais que eu coloco o e-mail de todo mundo e a própria ferramenta sorteia. Não vai ser safado, entendeu? O negócio, a Marô vai escolher, não é nada disso. Tem um sorteio virtual, mas para isso eu preciso ter o e-mail de vocês. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail para vocês me mandarem o e-mail de vocês, que aí eu vou cadastrar o e-mail de todo mundo que está aqui, menos o meu e-mail, menos o e-mail do Jax, para participarem do sorteio. São 5 livros. Por favor, mandem, tá? Que aí vocês vão sair com fotinho e tudo na revista Rental News com o livrinho. E aí, quem ganhar, eu vou entrar em contato para vocês me mandarem o endereço, que a gente vai mandar entregar pelo correio o livro para vocês, tá bom? Agora eu vou só liberar essa enquete, acabei de liberar. Vocês têm poucos segundos, olha, que vai explodir, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para vocês responderem essa micro pesquisa. Tem acho que 3 perguntas, 4 perguntas. É indolor. E agora eu vou colocar os dados de contato. Espera só um pouquinho, deixa eu já copiar aqui do meu Wordzinho. Os dados de contato do Jax, porque aí já fica fácil para vocês também. Não viu meu e-mail? Ó, tô colocando aqui, gente. Vê se vocês estão enxergando. Imprensa, alec@org.br. Me fala se todo mundo viu. Ah, também eu estou mandando para o All Panelistas. Desculpa, gente, eu sou loira. imprensa@alec.org.br. Veja se vocês viram. É que eu estava mandando para os painelistas, não para os atendentes. Então, assim, ó lá, tá aqui. Se não me mandarem, eu vou ficar com 5 livros iguais. Veja que legal. Opa! Ó, aqui estão os dados do Jax. Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à apresentação, pode mandar para ele, se quiserem mandar para mim, com cópia para mim, ou tiverem voltar o e-mail dele, aí eu puxo a orelha dele, não tem problema. O que não pode é vocês ficarem com dúvida. Exatamente. Não tiver compromisso nosso, Alec e Jax, é tirar a dúvida de vocês, esclarecer tudo que a gente puder, porque o que não for respondido aqui é justamente porque não temos certeza, quer dizer, coisas técnicas que precisam ser consultar um manual, porque aqui ninguém é uma enciclopédia, né, para saber tudo. Tem que consultar um manual, a gente precisa consultar o manual, né? E, Marô, inclusive, Marô, eles viram aí a variedade de plataformas que existem.
tem muitas variáveis. E cada fabricante tem uma coisa específica. Então, é importante eles me falarem esses detalhes do que eles querem, que eu vou até o fabricante para responder via fabricante. Isso daí. Claro, claro. Não, então assim, a intenção não é a gente dar um olé, não responder, é responder certo, Sim. né? É responder certo. Então, assim, é esse o objetivo. É não deixar de responder para responder correto, né? E eu achei gostoso uma coisa aqui bem legal. Eu não consigo ver quem que falou aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que é o Marcelo Braco que falou. Marô, parabéns pela iniciativa. Acho que vocês da ALEC deveriam continuar com essas lives, mesmo depois da pandemia. Agrega muito valor aos locadores. Então, Marcelo, uma coisa que nós descobrimos é que, assim, tudo tem um lado bom na vida, menos o LP do Vando, da Anitta, né, da Ludmilla. A pandemia nos deu uma possibilidade que a gente queria há muito tempo e por falta de condições financeiras mesmo, a gente não conseguia mais fazer, que eram os eventos, a gente fazia presencial e a gente queria fazer webinars e o custo do webinar era um negócio muito absurdo para a gente. Com a pandemia, essas ferramentas virtuais ficaram mais acessíveis. E nós conseguimos, quando a gente começou com os webinars, em 2 semanas, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nós reunimos 750 locadoras, com 7 em 2 semanas, sendo que mais de 85%, mais ou menos, eram fora de São Paulo. Fora de São Paulo, o estado. Estamos falando da grande maioria Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e tudo do interior, não era das capitais, não. E isso nos abriu um horizonte, é muito bom ver que a gente tem conteúdo e que pode levar conteúdo para empresários, para locadores que precisam. Muito gostoso, é muito bom trabalhar e levar informação para quem precisa. E está sendo muito gostoso, é uma realização danada, está sendo fantástico. A gente não vai parar. Não tem. A gente quer muito, muito, muito que a pandemia acabe. Muito. A gente está rezando muito para que. Eu tenho primos que estão trabalhando nas vacinas. Eu tenho alguns primos que estão trabalhando com isso. Eu rezo para que todo dia eles encontrem alguma coisa, mas o nosso trabalho não vai acabar. Foi uma descoberta que não tem mais volta. Então, que bom que vocês estão gostando. Que bom. Nós estamos trabalhando duro e felizes porque a gente está conseguindo ajudar muitos locadores, que esse é o propósito da LEC. Então, é isso, pessoas. Deise, um grande abraço para você também, aí para Belém, tá bom? Espero que esteja tudo bem aí e que o coronavírus não tenha levado muita gente daí, que as coisas estejam mais calmas por aí, porque aqui tá punk. Aqui eu estou no interior de São Paulo, Vinhedo, Valinhos, e aqui está bem complicado, mas a gente vai melhorar. Vamos lá. Então, gente, eu quero agradecer a todos, principalmente, bom, primeiro de tudo, vamos agradecer ao Jacques pela disposição, pela boa vontade de sempre em cooperar com a LEC, em trazer muitas informações úteis para a gente, atualizadas. Agradecer a todos que estão aqui, que participaram, espero que tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês e espero que essa pandemia acabe logo, que a gente consiga voltar ao novo, voltar não, que a gente encare o novo normal mais preparados, que a gente se torne pessoas melhores, mais experientes, né? Com PTAs,
que a gente suba em plataformas aéreas. Eu queria ter uma hoje para limpar minhas tesouras de vidro. Muito bom. E que a gente seja profissionais mais experientes, tire boas experiências disso. Nós vamos ser melhores. Nós vamos ser melhores. Vamos trabalhar melhor. Tá bom? Muito obrigada a todos. Só lembrando, nós temos, vamos ter um webinar da Construction Latino-Americana com o presidente da LEC, mais 2 executivos da América Latina, no dia 16 de julho. Temos um webinar de pós-venda com a Kaiser Compressores, dia 21 de julho. No dia 22 de julho, tem um treinamento comercial para a equipe comercial das locadoras sobre esmerilhadeira, lixadeiras e consumíveis da DeWalt. Dia 23 de julho, a gente tem o lançamento do curso de NR18, gestão de máquinas e equipamentos para locadoras, da LEC com o Instituto Trabalho e Vida. Vai ser o lançamento do curso que vai acontecer em agosto, para associados e não associados. Para associados vai ser gratuito. O lançamento vai ser no dia 23, mas o curso vai ser em agosto. Então, fiquem atentos à agenda da LEC, tá bom? Obrigada a todos, fico muito feliz que todos tenham gostado da palestra, da webinar. Obrigada, um abração, gente. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Tá.